Olá pessoal, vamos à nossa quinta aula sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei 9433 de 1997. Foi uma lei que foi baseada no modelo francês e que estabelece objetivos, instrumentos e também o arcabouço institucional para a gestão de recursos hídricos no Brasil. Como fundamento, a lei diz que a água é um bem de domínio público, limitado e dotado de valor econômico. Isso quer dizer que todos temos direito ao acesso à água, mas como ela é um recurso limitado, ou seja, ela pode acabar, a gente deve usar com racionalidade. E também ela pode ter um valor econômico que está associado à sua racionalização. Porque a partir do momento em que a gente paga pelo consumo de água, a gente tende a economizá-la. A lei também diz que a gestão da água ela deve ser participativa, ou seja, ela deve ter a participação da população junto com o poder público. E também ela deve ser descentralizada na bacia hidrográfica, que vai ser a unidade territorial de planejamento e implementação dos instrumentos de recursos hídricos. A lei garante o acesso à água aos seus múltiplos usuários, ou seja, eu, você, que consumimos em casa, para a irrigação, para a geração de energia elétrica, para a navegação. Então, muitas vezes, em situações de escassez, isso gera vários conflitos, E a gente já enfrenta esse problema de escassez de água em muitas regiões aqui do país. Então, a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela criou instrumentos para a gente resolver esses conflitos, para minimizar esses conflitos. Então, o primeiro instrumento é o Plano de Recursos Hídricos, que ele deve ser elaborado por bacia hidrográfica. Então, ele vai trazer um diagnóstico das informações ambientais e também sobre a disponibilidade da água naquela bacia, ou seja, a quantidade de água que existe naquela bacia e a demanda, um diagnóstico dos consumidores e também um prognóstico dos potenciais conflitos que poderá existir ali naquela área, relacionadas ao uso da água. O plano vai orientar outros instrumentos também, como o enquadramento dos corpos hídricos conforme a sua qualidade, estabelecidos pela resolução CONAMA 357, em que vai estabelecer 5 classes de água, classe especial, classe 1, 2, 3 e 4, sendo que a classe especial é aquela água de maior qualidade e, portanto, deve ser destinada a um uso mais nobre, e a classe 4, aquela água de menor qualidade e que deve ser destinada a um uso menos nobre, como navegação, diluição de esgotos e harmonia paisagística. Esse enquadramento ele é feito com base na condição atual do rio e o rio que queremos ter, Qual é a qualidade que queremos que esse rio ele tenha no futuro, para atender a algum uso específico. Então, é o rio que queremos. Então, o rio ele é enquadrado e é estabelecido metas progressivas para alcançar essa qualidade, Então, são feitos investimentos na bacia, investimentos em tecnologia, em tratamento de esgoto, em tratamento de efluentes industriais, em recuperação de matas ciliares, para que a gente possa melhorar a qualidade da água e atingir a esse enquadramento desejado. O próximo instrumento é a outorga, que é a autorização concedida para o uso da água. Ela deve ser solicitada para grandes usuários, para a geração de energia ou para captações ou derivações de água. Pequenos usuários, eles ficam isentos de solicitar a outorga. A cobrança ela é baseada no princípio de que a água ela é dotada de valor econômico. Ela também tem um caráter educativo, pois a partir da cobrança pelo uso, as pessoas tendem a racionalizar esse uso, a economizar a água e evitar o seu desperdício. E também a cobrança ela visa obter recursos para a implementação dos programas e projetos
estabelecidos lá no plano de recursos hídricos, dentro daquela bacia hidrográfica. E o sistema de informações sobre recursos hídricos, né, que é um sistema digital nacional, onde vai estar reunida todas as informações, né, relacionadas à água. Então, precipitação, né, vazões de alguns rios. Então, esse sistema ele é alimentado, né, também pelos órgãos estaduais que fazem essas medições periódicas, e essas informações elas são disponibilizadas lá no Sistema Nacional para a consulta dos usuários. E o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que é composto por vários órgãos governamentais com a participação da população. Então, nós temos o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que é o órgão na instância máxima, né, de decisão acerca dos conflitos relacionados com os usuários. Nós temos a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, que é o órgão normativo, e os comitês de bacias hidrográficas, que são os órgãos deliberativos. E os comitês, eles são compostos por 50% representantes do governo e 50% por representantes da sociedade civil, incluindo os usuários. E a Agência de Águas, que é o órgão responsável por executar, né, a gestão na bacia hidrográfica. Nesta aula, vimos que a água é um bem de uso público, finito e dotado de valor econômico. E por isso, a Política Nacional de Recursos Hídricos estabeleceu instrumentos de gestão, como os planos, o enquadramento em classes, a outorga, a cobrança e o Sistema Nacional de Informações. E também estabeleceu que a gestão dos recursos hídricos ela deve ser participativa e descentralizada na bacia hidrográfica.